Pessoal, segue aí mais uma aula aí de Java, aula 6. Nós vamos falar hoje a respeito da classe Math, que vai nos auxiliar a fazer cálculos matemáticos. A classe Math tem um monte de métodos que nós vamos usar. Então, para isso eu vou criar aqui uma nova classe chamada aula 4. Aula 4. Enter. Ok. Ele cria aqui para mim. Bom, vou precisar de um método main, né, um método principal. E vamos começar falando sobre o π. Então nós vimos na última aula, no cálculo do círculo, né? Isso a gente pode fazer assim, ó, double, na realidade é a área da circunferência, sem acento, logicamente, e o raio, certo? Então, como que eu vou usar o π? O próprio Java também tem o π dele. Mas antes, vamos imprimir o valor de π, né? Vamos digitar esse Alt e esse Alt. Hoje tem algo errado aqui. Isso. Então, o valor de π é. E vamos colocar, concatenando com mais aqui, vamos colocar NA, Ctrl espaço, aparece lá, math, ponto, olha ele aqui, π. Então, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, executar arquivo. Vamos ver se o console, se não abrir o console, nós vamos pedir para que ele abra aqui embaixo, que eu não estou vendo o console aqui. Abriu, tá aqui, ó, ao valor de π aqui. Então, não teria necessidade de fazer isso, né, de declarar o próprio π. Então, o que a gente pode fazer? Pedir para digitar o raio, né? Vamos tirar o ln para digitar na frente. Vamos declarar o scanner do Java útil, ler, recebe, new, scanner, vamos passar o system ponto in. Pronto, agora nós já podemos efetuar a leitura, né? Então nós vamos fazer agora aqui raio receba ler ponto next double, porque nós estamos trabalhando com double, é isso? O tipo da variável é double. Como agora eu já tenho eu já li o raio, né? Então eu preciso usar a circunferência que vai receber o cálculo. Então circunferência recebe 2, que multiplica math ponto π multiplicado pelo raio. E aqui embaixo nós vamos imprimir a circunferência vale mais circunferência. Vamos ver aqui. A circunferência vale, bem, Shift F6 para compilar. Ele pede o raio, vocês estão vendo aqui embaixo, né? Nessa região aqui. Então vou colocar 2 e ele já calcula para mim. Olha quantas casas decimais que ele deu. Tem muita precisão esse cálculo aqui, certo? Se fosse arredondar, poderia dizer que aqui seria 12,57, por exemplo. Ok? Bom, mas o math ele ainda tem outras coisas, né? Tem outras funções. Vamos pegar, por exemplo, a função de raiz. Ok? Então nós vamos alterar o programa. Vamos colocar aqui para ele ler um número n. Então vou declarar a variável n, vou deixar a classe scanner, pedir para digite um número, digite um valor, certo? Vou ler n e vou declarar aqui uma outra variável chamada valor. Vamos fazer com que valor receba math.sqrt. Então, vamos ver se a gente consegue entender o que está mostrando aqui. Aqui é o parâmetro, é o valor que eu tenho que passar. Ok?
eu passo um valor aqui, ele vai fazer o cálculo da raiz e vai me devolver um número do tipo double, certo? Por isso a declaração da variável valor aqui está sendo do tipo double. Ok? Então isso é um parâmetro, eu tenho que passar um parâmetro para ele. Então vamos ver primeiro, se eu colocar, por exemplo, no lugar de n, eu poderia estar colocando um número qualquer. E vou pedir para que imprima valor, certo? Shift F6. Esse valor que eu vou digitar aqui não é ele que eu estou usando no momento, é esse aqui, ó. Então eu passei para ele quanto? Ó, 4, então a raiz de 4 é 2. Vamos digitar, por exemplo, 9, certo? Shift F6. Então, esse valor aqui não está sendo usado aqui no cálculo. Então perceba que deu 3, porque eu passei 9. Então o que que acontece? Esse é o parâmetro que ele tá que eu tenho que passar. Ele executa todo esse cálculo que é uma raiz, certo? E depois que ele executar, ele coloca o resultado dentro dessa variável valor, ok? Então, se eu poderia estar passando o n, porque aí eu posso digitar o valor que eu quiser. Olha lá, digite um valor, agora ele vai calcular aqui para mim. Vamos ver, 16. Olha lá, 4 vezes 4, 16. Corretíssimo. Então, essa é outro método que tem a classe math. Vamos ver mais um método. Eu vou pedir para digitar o valor e vou calcular agora o cubo, né, a raiz cúbica. Então, como é que é a raiz cúbica? CBRT. Perceba que ele recebe um parâmetro do tipo double e me retorna um double. A mesma coisa. Então, eu poderia estar passando, por exemplo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vou passar o número 27. Perceba que eu não estou usando a variável n ainda neste momento. Se eu der um Shift F6, posso digitar 2, então tá lá, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, que foi o valor que eu obtive. Isso aqui é a raiz cúbica, olha só, isso aqui é executado e me devolve um valor que seja double, por isso que valor aqui é do tipo double, certo? E eu tenho que passar um parâmetro também do tipo double, por isso que n também é do tipo double. Então, agora sim eu estou usando a variável n. Se eu digitar, por exemplo, 5 vezes 5, 25 vezes 5, eu acho que é melhor, a cabeça não está muito boa. Então, vamos abrir aqui uma calculadora, certo? Então, vamos fazer 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Então, é o valor que eu vou digitar. 125, ele vai ter que me retornar 5 aqui embaixo, certinho, ok? Vamos ver mais uma. Se eu quiser calcular, por exemplo, a hipotenusa, então eu tenho que entrar, né, com dois valores, que seria os valores dos catetos. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Vamos por aqui. Vamos fazer melhor. Vamos primeiro calcular um exponencial, um número elevado a qualquer outro número, certo? Então, como que se faz isso? Vou ter math, olha lá, poll. Então vamos ver o que ele faz. Olha lá, ele recebe dois parâmetros, o A e o B, e me devolve um resultado em double, correto? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos colocar 3, 2. Perceba ainda que não estou usando o n. Vamos dar um Shift F6. Aqui eu vou digitar qualquer valor, porque não está sendo usado. Então 3 elevado a 2 dá 9. Porque 3 vezes 3, 9. Vamos fazer isso aqui. 3 elevado a 3. Aqui também não estou usando. Olha lá, 27. Porque 3 vezes 3 vezes 3, 27, ok? Agora eu posso substituir, eu poderia estar substituindo os dois parâmetros ou eu poderia estar substituindo um só. Então eu vou colocar, manter o 3, vamos colocar agora 2, então vamos pôr 2 elevado a 8, quanto que dá 2 elevado a 8? Então vamos colocar 8, lá, 256, certo? Agora voltando à parte da hipotenusa,
nós sabemos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E o Java também tem um método para isso, que é, eu nem sei pronunciar, me parece que HiPot. Bom, de qualquer forma, passa-se dois parâmetros, um x e um y, ele faz o cálculo dessa hipotenusa e me retorna um valor em dobro. Então aqui mostra o que ele está retornando. Ele está retornando a raiz quadrada de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado, igualzinho a gente sabe lá da matemática. Então se eu colocar, vamos supor, 5 e 10, por exemplo, dá um Shift F6. Pelo que vocês estão vendo aqui, eu não estou usando o n aqui dentro, passando ele como parâmetro em lugar nenhum. Então, aqui tanto faz. Tá ali, ó. E logicamente que aqui está imprimindo outra coisa, né? Que não teria nada a ver. Mas é só pra gente ver funcionando, tá? Então, se eu colocar olha lá, 11, 18, certo? Aqui não, nesse caso, estamos imprimindo a hipotenusa. Correto? Vamos ver mais um aí. Vamos pegar uma maneira um pouco, vamos fazer uma forma um pouco mais, ver um pouco mais complicado. Então, esse n aqui vai ser o ângulo que eu quero ler. Vamos imaginar que eu quero calcular o sino. Então, nós vamos ter que usar um método dentro do outro. Então, vamos ver o porquê disso. Olha o sino. Então o que está falando aqui? Ele vai me retornar um double e recebe como parâmetro um double. Só que aqui embaixo fala que, ó, parâmetros, um ângulo em radianos. Eu tenho que passar em radianos esse cara. Então eu não posso passar qualquer coisa aqui direto. Mas felizmente eles também trouxeram math.to radianos. Então vamos ver o que ele faz. Ele também recebe um double como parâmetro e me retorna um double, certo? Só que eu tenho que passar aqui, ó, o parâmetro em ângulos. Aqui, ó, um ângulo em graus. Então na realidade aqui eu vou passar em graus. Então vamos raciocinar. Se math.sim tem que receber aqui dentro um parâmetro em radianos e a função toRadians recebe em grau e me retorna em radianos, o que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro vamos fazer mais explicadinho. Então aqui eu posso colocar radianos, certo? E aqui eu vou colocar uma outra que seja em graus. Deixa eu tirar esse valor. Vou colocar aqui resultado, radianos e vírgula graus. Aqui no caso, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Isso aqui faltou a vírgula. Aqui como nós vamos fazer em graus, correto? Então olha só, esse cara aqui recebe em graus, eu tenho que passar para ele em graus. Então eu posso passar os graus para ele aqui, correto? E ele vai me retornar isso em radianos. Então radianos, ele me deu ele em radianos. Agora sim eu posso passar os radianos aqui dentro e vou ter o resultado lá, o resultado trigonométrico que nós já vamos ver ali na tabela no site ali da internet. Então aqui eu vou ter o resultado, certo? Então o que nós vamos tirar dessa linha, vamos trocar na impressão aqui, vamos colocar aqui resultado e aqui vamos colocar resultado, ok? Então vamos ver se está tudo funcionando. Vamos supor que eu passe 30 graus, tá lá 0,49. Vamos olhar aqui embaixo, 30 graus. Aqui ó, deu 0,5. E por que aqui deu 0,499999? Porque não foi arredondado, ok? Isso aqui não foi arredondado. Mas daria para fazer uma coisa interessante.
nesse caso. Deixa eu ver se ali na tabela ele ainda tem. Vamos pegar um outro grau aqui, vamos pegar 28. Se eu passar 28 graus, então vou rodar de novo, Shift F6, vou passar 28 graus. Olha lá, 0,4694. Vamos olhar na tabela, 0,469472. Exatamente, só que aqui é 71 devido ao arredondamento. O pessoal foi arredondando. Então o que está acontecendo aqui? Vamos rever. Esse método aqui recebe um valor em graus, que é um parâmetro do tipo Double. Então tá ali. E ele me retorna o que? O resultado em radianos. Bom, Math.sim, que é outro método, recebe o resultado em radianos. E eu tenho que passar um parâmetro em radianos, perdão, e ele me retorna a razão trigonométrica, não é isso? Se eu não me engano, eu acho que 30 é 1/2, que dá 0,5. Mas eu não precisava fazer isso tudo, eu poderia encaixar um dentro do outro. Por exemplo, radianos, eu não fiz este daqui, aí ele calcula este e coloca o resultado dentro de radianos. Aí eu pego o resultado que está dentro dessa variável, passo como parâmetro para sim, para ele voltar, para ele me retornar um valor para dentro da variável resultado. Mas eu poderia encaixar um dentro do outro. Vamos ver aqui como que dá para fazer isso. Vamos ver aqui, eu dou um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V, posso comentar essa linha, prontinha. Em uma única linha eu consegui fazer o que eu estava fazendo em duas. O que que aconteceu? Agora ele vai fazer esse cálculo aqui, vai me retornar um resultado do tipo Double em radianos. Aí eu passo esse valor em radianos para sim. Aí agora o Math.sim, que é de seno, ele faz o cálculo e coloca o resultado dentro da variável resultado, ok? Então vocês podem perceber que vai dar a mesma coisa. Ele pede, eu vou digitar um valor de 45 graus, que estou calculando o seno, olha lá, 0,707. Vamos olhar na tabela, 45 graus, olha aqui, ó. Ali, certo? Se fosse para trabalhar com seno também, com cosseno também, seria a mesma coisa aqui, teríamos que usar cosseno, né? E poderíamos fazer da mesma forma aí, certo? Bom, vamos dar mais uma olhada em pelo menos mais uma, então. E se a gente precisasse gerar números aleatórios? A geração de números aleatórios ela é feita para quê, afinal? Para que serve fazer números aleatórios? Bom, tem vários motivos. Talvez jogos, você pode calcular x e y aqui na tela para saber aonde o bonequinho vai aparecer, né? Então o jogador nunca vai saber aonde realmente esse bonequinho vai aparecer, o que torna o jogo mais interessante. Para simulação e para o que mais a imaginação mandar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou apagar todo esse código aqui. E Math tem uma função chamada random. Tem outras formas de fazer, nós vamos tentar fazer as duas, tá? Então, olha lá, double x, que vai ser um número aleatório que vai ser gerado. Bom, aqui vocês viram que ficou em amarelinho, porque ele está falando que eu não estou utilizando isso aqui, certo? Números aleatórios, o próprio sistema que faz uma espécie de sorteio, entre aspas, do número. Então eu não tenho que digitar número nenhum, o próprio sistema vai gerar isso para mim. Então o que eu posso fazer? X, que é do tipo double, vai receber math ponto, e aí nós vamos procurar random. Olha lá o que ele faz. Ele apenas devolve o que? Um double. Tá aqui, ó. Ele me devolve e ele não recebe nenhum parâmetro. Olha aqui dentro, aqui não tem nenhum parâmetro, eu não passo nada para ele. Se a gente olhar aqui embaixo também dá para ver, ele não recebe parâmetro nenhum e me devolve um valor em double. E aqui nós temos logicamente o manual do que faz esse método da classe Math, né? Então olha, ele retorna um valor
positivo do tipo double, certo? De sinal positivo, maior que ou igual a 0 e menor que 1, certo? Então, ele pode sortear números de 0 até 0,99. 1 não entra, 1 não está incluso. Então vamos colocar aqui o valor aleatório é. Vamos imprimir o X. Shift F6. Olha ali embaixo. 0,98. Olha. 0,21. 0,90. Bom, e se eu quisesse que isso fosse um número inteiro? Então, como é que a gente faria? A gente poderia estar multiplicando por 100. Por exemplo, 0,18 vezes 100 vai dar 18. 0,91 vezes 100 vai dar 91. Vamos fazer para a gente ver. Olha cá, 92, certo? Vamos gerar de novo 18. Gerando de novo 67, 71, 43, 87 e aí assim por diante. Mas, e se eu quisesse pegar um valor inteiro? Eu quero pegar somente a parte inteira. Então, int x. Para eu pegar a parte inteira, eu tenho que fazer um cast explícito que explica. Vocês estão vendo que está dando erro, né? Eu não posso fazer o seguinte: pegar isso daqui, tudo que está me retornando, como vocês podem ver aqui, um double, e colocar dentro de uma variável inteira. Então, o que é o cache? Eu explico ao compilador explicitamente, porque eu estou digitando, que eu quero pegar o resultado disso aqui, e quando ele me devolver, eu quero que ele pegue apenas a parte inteira e coloque na variável x. Se eu der 1, ah lá, gerou 0, 0, 0, 0. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Vamos colocar aqui um parênteses aqui, que está só gerando 0. Vamos ver aqui. Ah lá, agora sim. Olha lá, 63, 43, vai até 100. Ele pode gerar, quer dizer, ele nunca vai chegar a 100, né? Ok? Se eu quisesse fazer com que ele chegasse a 100, uma maneira mais simples seria se eu fizesse 1 mais o resultado disso daqui. Aí sim, só que aí eu vou perder o 0. Isso aqui daria pra gente fazer um gerador de números para jogar na Mega Sena. Olha lá. Vendo? 95, 37, 46, 45, 43, 88. Bom, por último ainda, mais um exemplo. Vocês viram que a MEF, que se a gente for olhar, ele tem a quantidade de métodos gigantesca. Olha ali, cada um, cosseno, logaritmo, mínimo, máximo de 2 números. Nossa, é muita função matemática, né? Então, para isso a gente podia fazer o seguinte: se eu quisesse sortear apenas números entre 0 e 60, como que eu faria isso? Então, vamos falar que nós temos um limite inferior e nós temos um superior. São os limites, é o range, ok? E falar em range, que é o range, né, que seria a taxa de variação, então eu vou chamar de range mesmo. Vou colocar aqui range. Bom, se eu quero só fazer sorteios de 0, então o limite inferior vai ser 0. Eu quero que os valores sorteados vão até um limite superior, vamos por 60. Então nós vamos ter um range. Que range é esse? O range vai ser o superior menos o limite inferior, certo? Então nós temos ali o range. E agora, como que eu vou pegar o resultado? Vamos colocar aqui result, o nome da variável, que vai receber isso, esse número aleatório que vai ser gerado entre 0 e 60. Então vamos colocar result. Opa, não é esse, não tem nada a ver. Result. Acho que eu usei uma palavra reservada. Vou colocar aqui. Pronto. Vamos ver aqui se vai dar problema. Não, já completou. Ótimo. Então o result vai receber MEF. Pronto. Vamos ver. Vamos pedir para gerar
Na realidade vamos pedir para gerar um número randômico também, igual vocês viram, usando aquela mesma função anterior. Então vai ser um número aleatório, né? Então NR aleatório, isso é uma outra forma de fazer, tá, gente? Então nós vamos ter um número aleatório aqui, vamos lá, número N aleatório recebe math. Percebam que infelizmente eu vou mudar aqui, felizmente, né? Vamos mudar para double. Então ele vai receber math ponto random. Por que eu tive que mudar para double? Porque random me devolve um double. Olha aqui, ó, aqui mostra, ó, ele está me devolvendo um double. Então se a gente olhar aqui embaixo, a gente vê que ele me devolve um double. Então o que vai acontecer? Ele vai gerar um número desse lado. Quando ele tiver esse número, ele coloca dentro dessa variável. Bom, agora vamos pegar o resultado utilizando outra forma. Logicamente a gente faz math ponto, aí tem um cara chamado de round, olha lá, ele me devolve um long, ok, um tipo longo, e ele recebe um double, ok. Então vamos ver aqui round, o que a gente vai passar para ele. Que tal se a gente passar um inferior mais o número randômico vezes vezes o range, ok? Então o que nós estamos passando para ele? Nós vamos passar o limite inferior, certo? Mais limite inferior do tipo double, beleza, mais o número aleatório gerado, ele é aleatório, e além disso ainda vamos multiplicar pelo range. O range é o limite superior menos limite inferior. Então vamos colocar o range aqui e coloca um ponto e vírgula, certo? E ali nós vamos ter o resultado. Vamos mandar imprimir, Shift F6, tá ali, 39, 3, 36, 14, 39 de novo, 14, 3, 12. Então à medida que eu vou dando Shift F6, aqui ele vai gerando os números para mim, certo? Ele vai compilando e vai gerando, ok? Então fica aí alguns exemplos, né, da classe math. Isso aqui a gente pode tirar porque não está sendo usado, certo? E aí são alguns exemplos para ser usado no programa de vocês, maneiras de se gerar números aleatórios, calcular raiz, seno, pelo exemplo aí dá para fazer o cosseno, gerar números aleatórios igual foi feito. O que mais nós vimos aí? Nós vimos valor de π e etc e tal. Então eu espero que tenham gostado, e se gostaram realmente, clica lá no gostei lá embaixo no vídeo, ok? Para ajudar a divulgar. E um abraço, obrigado por assistir, até mais, até a próxima aula.